Quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar meu amor, que do alto te mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar teu amor, e do alto te... Olá, meus queridos irmãos, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos amigos, você que está me acompanhando. A minha oração sempre tem sido que Deus nos abençoe. Nós estamos compartilhando a palavra de Deus nesse momento de oração. Estamos iniciando mais uma semana e a minha expectativa realmente é que Deus fale a cada um dos nossos corações, que nós possamos sentir a bênção de Deus sobre nós, sobre nossas famílias, e sobre nossos filhos, nossos netos, bisnetos, e sobre o nosso lar, nossa casa. Que Deus nos abençoe para que nós possamos em casa, no nosso pequeno grupo familiar, possamos viver numa harmonia e um clima de paz, de satisfação, de regozijo e de glorificação ao nome de Deus. Então, que Deus abençoe a sua casa, Deus nos abençoe. E nós vamos então iniciar mais esta semana. O tema dessa semana eu quero trabalhar em cima de uma pergunta. E a Bíblia tem respostas para as perguntas que são relevantes, perguntas bem feitas. A Bíblia sempre tem uma resposta. E a pergunta então é: quem é o verdadeiro vencedor? Quem é o verdadeiro vencedor? Eu vou começar lendo Romanos 8, de 31 a 39. É um texto grande, mas é um texto que fala muito aos nossos corações. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É ele quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem outros poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, que Deus nos abençoe nessa meditação. A pergunta é: quem é o verdadeiro vencedor? Quem é o verdadeiro vencedor? O verdadeiro vencedor, e aí você que já viveu um pouco mais e tem uma experiência mais longa, como eu tenho, talvez pudéssemos dizer: não, o verdadeiro vencedor foi o Guga, o Kaká, o Ronaldinho, o Daniel Hipólito. Esses são vencedores, claro, eles venceram. Porém, não é sobre esse tipo de vitória que nós estamos pensando.
né, sobre esse tipo de vitória. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, verso 4, ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Estamos pensando numa vitória que está alicerçada em cima da nossa crença em Deus, da nossa fé em Deus, então daquilo que nós acreditamos em Deus e na sua palavra. Essa é a vitória que permanece, essa é a verdadeira vitória. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 8, nós lemos: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Tem promessa de vida eterna. Então, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e futura. Essa palavra piedade, a palavra piedade no grego, eusebia, Eusébia, essa palavra, ela traduzida para o português, quer dizer santidade, reverência, religiosidade, adoração. Então essa vida dedicada, voltada para Deus. Uma vida que é vivida no relacionamento com Deus. Então Paulo aqui, ele não está desestimulando o exercício físico. Paulo não está boicotando o exercício físico. Paulo não está indo contra as academias. Paulo não está combatendo isso, mas Paulo está, sim, defendendo as prioridades na vida do cristão. Então, esse exercício físico, ele é interessante. Entretanto, há prioridades, é o que Paulo está dizendo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 e 25, o apóstolo nos diz: vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Paulo está dizendo, olha, nas corridas, nas Olimpíadas, nas maratonas, apenas um sobe ao pódio, só apenas um alcança o prêmio. E ele diz, corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Ele diz, não tem nada de errado, então corra, mas vocês sabem que apenas um ganha o prêmio. Mas no verso 25 ele diz, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Naquela época a coroa era de louros, era uma coroa feita então com vamos dizer, matos, com produtos da natureza, e que logo ela murchava e ela perecia, e ela deixava então aquele vigor, aquele esplendor, ela passava, acabava. E Paulo está dizendo que a coroa, os prêmios, os pódios desta vida, eles são passageiros, então logo perece. Aí ele diz, mas nós os que fazemos, nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então sempre esse mais, o que nós devemos levar em consideração, não é tudo aquilo que foi dito antes desse mais, mas o que foi dito depois. Então ele diz, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então o verdadeiro vencedor não é aquele que tem as suas vitórias nessa vida secular, que valem muito, é bom vencer. Entretanto, o verdadeiro vencedor é aquele que tem a vitória e tem uma coroa que dura eternamente, tem a vida eterna. Então a meta do cristão não é o pódio, a meta do cristão não é a passarela, o palco, a fama ou o dinheiro. A meta do cristão é a vida eterna. A meta do cristão é a sua salvação. E a meta do cristão, além da sua própria vida eterna, é a salvação do mundo. Quando nós lemos João 3,16, nós encontramos então nesse verso tão lindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o verdadeiro vencedor, tem vida eterna. Essa coroa, esse prêmio, essa taça que é eterna. A vida eterna. E quando Jesus Cristo teve aquele encontro com a mulher samaritana e depois ela vai lá chamar aqueles homens para virem conversar com Jesus, e veja o que eles dizem, eles vêm, eles conversam com Jesus, eles conhecem Jesus, eles entendem Jesus, eles têm uma percepção espiritual. E eles viram para a mulher e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, o verdadeiro vencedor é aquele que pensa na sua vida eterna, mas ele pensa na salvação do mundo, pensa em que as pessoas, seus amigos também, precisam ter essa vida eterna.
Então, para concluir, eu ainda quero ver 3 passagens bíblicas, mas nós estamos pensando em prêmios, estamos pensando em coroa, estamos pensando então em algo que sejam assim, uma premiação. Então veja só, em João capítulo 4, em João capítulo 19, verso 2, nós lemos assim: os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça de Jesus, ou na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura. Então Jesus veio aqui para ser o nosso Salvador. Ele veio aqui para nos dar a coroa da vida, a vida eterna, para nos dar um prêmio eterno, mas ele mesmo levou uma coroa de espinho. Ele recebe uma coroa de espinho. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 10, diz assim: não tenha medo do que você está para sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão uma perseguição durante 10 dias. Entretanto, seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Então Jesus recebe uma coroa de espinho, mas ele nos promete, ele nos dá uma coroa da vida. Esse é o verdadeiro vencedor, recebe a coroa da vida. E aí no livro de Apocalipse, ainda no capítulo 4, verso 10 e 11, nós lemos um texto muito lindo. Olha só, os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está assentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu, Senhor, és Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, eu quero terminar lembrando o seguinte: o verdadeiro vencedor é aquele que recebe de Jesus a coroa da vida. Ainda que você tenha recebido algumas taças, alguns diplomas, algumas promoções, você tenha sido vitorioso nesta vida, mas tudo isso passará. Tudo isso passará. Você não vai levar isso no seu caixão. Você não vai levar. Mas o verdadeiro vencedor é aquele que recebe a coroa da vida, a vida eterna, e vai então viver eternamente com o Senhor lá no céu. Mas nesse último texto, diz que aqueles 24 anciãos se prostraram diante dele, daquele que está sentado no trono, e o adoraram. Adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles se prostram diante do trono de Jesus e lançaram aos pés do Senhor Jesus as suas coroas. Eu quero convidar você a sentir-se um verdadeiro vencedor. E quando nós chegarmos lá no céu, em tendo recebido a coroa da vida, possamos tirar a coroa e depositá-la aos pés do Senhor Jesus e dizer: glorificado seja o Senhor para todo sempre. Esse é o verdadeiro vencedor. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa cidade de São João de Meriti, o nosso estado do Rio de Janeiro, e abençoe o nosso Brasil. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome. Pai, eu peço, continue nos ajudando, nos abençoando, Pai, abençoando cada pessoa que está me acompanhando, para que nós possamos continuar lutando nessa vida, trabalhando, servindo, estudando, buscando qualificações, buscando os prêmios desta vida, Pai. Mas que nós saibamos que o único prêmio que permanecerá para toda a eternidade é aquilo que o Senhor tem para nos dar. E todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador são mais do que vencedores. E aí nós receberemos a coroa da vida eterna. Pai, abençoe a todos. Eu quero pedir que o Senhor abençoe também nas necessidades de cada um, nas enfermidades. Pai, cure, Pai, dê suprimento, restabeleça a paz, a harmonia no lar, na casa de cada pessoa que está me ouvindo, Pai. Abençoe-os, eu te peço isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, é a minha oração. Amém. Deus te abençoe. Agora você vai ter o seu momento de oração. Se você está em família, graças a Deus, ore aí com a sua família. Se você está sozinho, ore sozinho. E se você está sozinho, é o momento de você ter o TSD, o teu momento a sós com Deus, TSD. Tempo a sós com Deus. Derrame a sua alma no altar do Senhor. Ore e converse com Ele. Louve a Deus nesse momento.
Faça isso no nome de Jesus. Amém. Campeão.